campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternos aos nossos irmãos. Nós vamos para esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois vamos comentar um pouco sobre isto que nós vamos ler. Então, abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item que nos caiu é o item 16, cujo subtítulo é Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, quem ditou isto foi Simeão em Bordeaux, 1863. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Só esta frase já nos traria imensas reflexões. Qual seria a vontade de Deus, o nosso Pai? E como obedecer essa vontade, como observar esta vontade de Deus, o nosso Pai. Mas nós vamos ler mais um pouco desta bela mensagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Escutem a palavra do Mestre. Todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e têm como obra do demônio, abram os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou: uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras, pois são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo. Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos. Mas são poucos aqueles que os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. Por isso cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante cansado que sob a sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que pronunciam o mau tempo. Em vão ele pede para a árvore da vida lhe dê o fruto da vida. As folhas caem secas aos seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor, para vê-la dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixem a árvore da vida tal como o Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra, portanto, não cortem seus ramos.
Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que anseia em chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material. Não estejam entre eles, pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe, que o Deus de luz os ilumine, que a árvore da vida lhes ofereça seus frutos com abundância. Creiam e orem. Então aqui está esta bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16. Então nem todos nós que vamos dizer Senhor, Senhor, vamos entrar no reino dos céus, porque nós precisamos observar e cuidar daquilo que estamos fazendo. A cada um será dado segundo as suas obras. Então certamente nós receberemos segundo aquilo que estamos fazendo, de acordo com aquilo que estamos sentindo e pensando. Então vamos receber. Nesta medida, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, ele fala da árvore, a árvore da vida. Quando Jesus esteve aqui, nos deixou a árvore da vida. Eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. São falas de Jesus. Nós vamos encontrar isto em João, no Novo Testamento, João o Evangelista. Então, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E então Jesus nos deixou esta árvore da vida, o cristianismo, nos deixou um roteiro seguro para a nossa felicidade. Então nós queremos ser felizes, nós procuramos a felicidade. Vamos encontrar esta felicidade que nós buscamos, que muitas vezes pode ser traduzida como uma paz de espírito. E nós vamos encontrar esta paz de espírito quando nós estamos cumprindo com o dever de cristãos que somos. E como fazer, como cumprir com este dever? Observando a vontade de Deus. Jesus disse aqui. Então, aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Qual seria a vontade de um Pai que tem por cada um de nós o amor maior do mundo? Não há como expressar de outra forma, senão Deus no mais puro amor. E que irradia amor para todo o universo. E um amor muito especial e muito específico para cada um de nós, seus filhos. Então a vontade de um pai que ama e que jamais esquece um filho seu. Qual seria essa vontade? A vontade de um pai, a vontade de uma mãe, é que nós nos harmonizemos, é que nós consigamos nos entender, nos reconciliar, conciliar, silenciar muitas vezes, perdoar muitas e muitas vezes, para que juntos caminhemos nesta evolução. Para que juntos possamos dar as mãos uns aos outros. Um pai quer que seus filhos se entendam. Um pai quer que seus filhos se ajudem, se auxiliem nessa caminhada da vida, que não é tarefa fácil.
nós sabemos, reencarnados neste plano de provas e expiações. Os desafios da vida vêm em todos os momentos, em todos os dias da nossa existência, enquanto estivermos aqui a caminho. O nosso verdadeiro lar se encontra na espiritualidade. E estamos aqui, neste momento, reencarnados, e os desafios vêm para agitar as forças da nossa alma. E nós vamos encontrar, então, em Jesus, este roteiro para podermos lidar com estes desafios. E vamos encontrar na fala que Jesus, nos ensinamentos de Jesus, nesta árvore da vida que Jesus nos deixou, duas palavras que tem aqui no texto também: a fé e a esperança. A fé, precisamos ter esta fé em Deus, este Pai de amor que nos ama, e confiar. Não estamos sozinhos diante dos desafios da vida. Deus está conosco e vai colocar em nosso caminho sempre aquele nosso irmão que vai poder nos ajudar e nos auxiliar. A fé é a confiança na vida futura, é a confiança nesse Pai que não nos deixa sós, que caminha conosco. A esperança nesta vida, no amanhã, que será certamente melhor do que o hoje. Se nós empenharmos hoje a nossa boa vontade para fazermos o melhor hoje em todas as nossas situações, amanhã será melhor que hoje. Tenhamos a alegria da esperança, a confiança da fé e caminhemos juntos, observando a vontade deste Pai. Então, quando nós formos observar a vontade deste Pai, nós estamos num bom caminho. Não há nada a comparar e não há nada melhor para seguir, para observar, do que a vontade de Deus, o nosso Pai. E muitos de nós, cristãos e espíritas, nesta tarefa, esta tarefa que assumimos, porque aqui o título deste capítulo 18 é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são todos aqueles, meus irmãos, que dizem sim à tarefa de auxiliar aos nossos irmãos, auxiliar nesta tarefa, ajudando os nossos irmãos, trazendo Jesus para estes irmãos, dizendo a estes irmãos que Deus os ama. Então, todos os escolhidos são aqueles que disseram sim à sua tarefa. Essa tarefa que nós sabemos que assumimos na espiritualidade antes de reencarnar. Então, nós dissemos sim a esta tarefa. E estamos nesta tarefa para consolar, para podermos reerguer com palavras de encorajamento, de ânimo, de fé, aqueles que momentaneamente se encontram, às vezes desiludidos, decepcionados, cansados, com sede, com fome, de uma palavra que alimente a alma, que consiga colocar a esperança para continuarem a vida e a caminhada. Que sejamos sempre estes irmãos que assumiram esta tarefa, e que possamos, ao encontrar aqueles que muitas vezes nos procuram, que possamos estar sempre com os nossos corações cheios de muito amor para ajudar, para colocar nos corações dessas pessoas os ensinamentos de Jesus. Jesus veio aqui e nos trouxe a lei de amor, nos deixou este roteiro seguro para a nossa felicidade. Então, que possamos dar este alimento, esta força, esta coragem para todos aqueles que nós formos encontrando. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações e com relatos que nós vamos pensar que como dizer alguma coisa nesse instante tão delicado.
Então, nestes instantes em que nós vamos nos sentir, às vezes, tão constrangidos, tão consternados com os relatos tão doloridos dos nossos irmãos, vamos pensar o que Jesus diria, como Jesus se portaria à frente desta situação, deste relato. Quando não tivermos nada para dizer e estivermos com os nossos corações cheios de amor, de boa vontade para ajudar, vamos dizer a estes irmãos: conta comigo, eu estou contigo, eu caminho contigo, eu carrego um pouco da dor que tu tens para carregar. Esta é a tarefa de levarmos a palavra de Jesus, como diz aqui na lição, que nós precisamos dar este exemplo e através das nossas obras, porque aquilo que nós já conseguimos entender e podemos então explicar, esclarecer para o outro, poder também entender, poder saber, por exemplo, que da continuidade da vida, a vida continua, nós somos espíritos imortais. Por mais difícil que seja, às vezes, a dor da perda de um familiar querido, de um amigo querido, que nos antecede a pátria espiritual, mas que sabemos que todos nós vamos nos reencontrar na espiritualidade. Então, meus irmãos, caminhemos juntos, vamos nos ajudar, vamos auxiliar, vamos dar as mãos, vamos reerguer com palavras de muita fé, de muita esperança aos nossos irmãos. E aqui ele diz que abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados, cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Então, essa árvore da vida, quando nós observamos os ensinamentos de Jesus, isto vai trazer frutos e do entendimento, da compreensão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre tudo isto que estamos passando, convivendo, não é? E isto então vai nos dar a vida eterna, a felicidade, a paz de espírito. Nós somos todos irmãos, e a necessidade de caminharmos todos juntos, porque ninguém evolui sozinho. Então, acredito que esta mensagem que vem hoje nos dizer que reconhece seu cristão pelas suas obras. Nós gostamos muito de dizer: eu sou cristão, eu sou espírita. Mas aqui diz que vamos reconhecer um cristão e vamos reconhecer um espírita através das suas obras, do seu comportamento, da sua postura. Então, a caridade é uma bela postura. Fora da caridade não há salvação. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos continuar firmes nesta jornada, nesta vida que nos convida todos os dias a evoluirmos moral e espiritualmente. Agora vamos passar para preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor,
se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site